de gratidão, onde nós podemos realmente compartilhar a palavra do Senhor. Então vamos nos colocar em pé, para termos uma palavra de oração. Então depois nós daremos oportunidade a um momento de louvor, e aí depois teremos o nosso tempo de intercessão e oração, e depois o estudo bíblico, certo? Esse é o nosso plano para o dia de hoje. Então eu peço que um irmão que sentir o desejo, esteja orando neste momento, iniciando o nosso culto. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Senhor, Pai. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Então vamos dar oportunidade ao louvor.
Antes de fazermos os nossos pedidos e agradecimentos, eu quero destacar um verso, e eu sempre faço uma rápida devocional antes da aula, né? Um verso apenas do capítulo 1, versículo 8 do livro de Daniel. Capítulo 1, versículo 8. Abra sua Bíblia ali, e eu quero destacar uma sentença que para mim é o segredo do sucesso de Daniel. Sempre a gente quer encontrar o porquê do sucesso do fulano de tal, do ciclano, né? Não é sempre assim? A gente lê o livro de grandes homens que foram empreendedores, que descobriram uma maneira de terem sucesso. E nós achamos que essa forma pode ser também imitada e nós podemos ter sucesso também. Eu já li livros de grandes homens e que me admirava a estratégia deles para o sucesso que tiveram. E nós temos aqui um adolescente que teve um sucesso extraordinário. Chega na Babilônia como escravo, levado por Nabucodonosor, ou seja, pelo exército de Nabucodonosor, como cativo para a Babilônia, e ele então é colocado na corte do rei, para que ali ele vivesse, para que ali ele fosse alimentado, e para que ele pudesse servir ao rei. Entre os poucos sobreviventes, ele e seus 3 amigos estavam ali, totalmente fora de mão, né? Não era o povo deles, a alimentação não era deles, a religião não era deles, e ainda sob o risco de estar debaixo de um exército inimigo de Israel. E Daniel sai desse quadro de um adolescente para a juventude e conquista a segunda maior posição da Babilônia. Então não tem como dizermos que ele não foi um homem de sucesso, não é? Chegou na adolescência, o segundo, abaixo de Belsazar, estava ele ali, né? Como que ele cresce do Império Babilônico, cresce no Império de Belsazar, no reino de Belsazar, cresce no Império de Dario, e ali então, pelo que nós entendemos, ele chega no final de sua vida no governo de Dario. Mas um homem que teve o maior crescimento possível. Qual foi o seu segredo? Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. O que é o segredo básico aqui? Primeira questão desse segredo. Ele propôs firmemente em seu coração, ou seja, ele não mudou em relação às circunstâncias. Um jovem que chegou no país pagão, e olha que o versículo 9 fala, e Deus concedeu a Daniel, ou seja, Deus estava com ele. Então, o ter o coração firmado numa verdade, faz com que o homem de Deus alcance o sucesso. Que não necessariamente é o financeiro e o profissional, mas sim o sucesso que é aquele que Deus propõe para os seus filhos. E o que eu acho muito interessante, porque fala, e ele resolveu firmemente não se contaminar. Por que essa palavra firmemente é tão importante para mim? Porque havia maiores e várias ofertas para que ele se contaminasse. Muitas coisas para ele se contaminar. Muitas coisas para ele deixar de ser o varão que Deus o levou para a Babilônia. E então vejamos que ele está com a mesa naquele propósito, fez com que ele alcançasse algo nobre. Hoje eu estava na classe de aula falando sobre Daniel, e nós podemos perceber que ele se tornou um homem tão reto, tão íntegro no meio da Babilônia, que as pessoas não tinham no que pegarem seus erros. Então o que eles fizeram para condenar Daniel? Acusar em relação ao seu Deus, criar uma lei em relação ao seu Deus. E mesmo assim, ele tinha o seu coração firme. Não se deixou levar, nem pelo medo, nem pelas ofertas, nem pelos prazeres, nem pelos alimentos do mundo. Um coração firme, convicto. E isso, amados, é o segredo para nós, para o nosso sucesso espiritual nos dias de hoje. Agora nós vamos ter o nosso tempo de oração. Então eu quero dar oportunidade àqueles que têm seus pedidos ou agradecimentos para serem feitos. Gisele. Com certeza.
Uhum. Vamos orar. Mais algum pedido ou agradecimento? Hum. Duas formaturas? Que bom, vamos agradecer. Mais algum? Para que se resolva, né? Mais algum? Sandra? Orando pela Midori. Mais alguém? Então, instruído. Sempre nós temos aí a preocupação com saúde, né? Dos nossos, né? Isso é algo que faz bem interceder, né? Para que Deus restaure, cure, para que Deus proteja, né? E use o método necessário. Mais algum? Cris? Então vamos ter um irmão esteja orando, e eu faria a segunda oração neste momento, intercedendo por esses pedidos. É certo que nós não conseguimos lembrar os nomes, né, mas é importante que nós os trouxemos aqui diante do Senhor. E o Senhor sabe muito bem aquilo que foi externado aqui, né? Então vamos orar. Um irmão que sentir o desejo, ore, e eu faria a segunda oração. Amém. Amém, Senhor. Sim. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Sim, ó Pai. Amém. Sim, ó Pai, é verdade. Sim, ó Pai, é verdade. Amém, Senhor.
Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome por esta igreja, porque aqui, este povo que se chama pelo teu nome, que se reúne para louvar ao Senhor, para compartilhar nossas lutas, como também nossas alegrias, os nossos conflitos, como também as nossas vitórias. Sabemos, ó Pai, que quando somos unidos pelo sangue de Cristo, todas as diferenças que existem em nós são removidas, porque Tu nos faz um no Senhor. Mas Tu sabes, ó Pai, que cada um tem a sua necessidade de saúde, proteção nas cirurgias, a execução de trabalhos que sejam completos e que sejam totalmente resolvidos para acalmar o nosso coração. Nos resultados dos exames, que traz-nos as preocupações, muitas vezes, sobre os nossos corpos, na alegria, nas conquistas, bem como nos enlaces. Senhor, Tu sabes que as nossas preocupações se estendem além de nós quando contemplamos pessoas que são revoltadas, pessoas que trazem dentro do seu coração a amargura e muitas vezes o mal, a rebeldia. Por isso, ao lembrar dos jovens que assim estão passando por tais fases, nós sabemos que é só o Senhor que pode realmente acalmar o coração, acalmar e transformar as vidas. Por isso, ó Pai, se Tu has de nos usar, que Tu nos use, para que sejamos vasos de bênção, sejamos o propagador da paz, da alegria, da harmonia, da bondade do Senhor. Queremos lembrar, ó Pai, daqueles que fazem parte da nossa família, que trazem preocupações para nós, porque nem sempre andam nos caminhos do Senhor. Muitas vezes estão sem a motivação do conhecer ao Senhor, e estão distante da Tua palavra, e com isso, ó Pai, não podem ter as bênçãos reais que a Tua palavra produz. Por isso nós intercedemos por todos estes. Intercedemos por aqueles que necessitam de saúde, pois os seus corpos estão enfrentando debilidade, estão agora, ó Pai, muitas vezes fazendo os seus exames, estão aguardando os retornos dos médicos, para que tudo venha a correr de uma maneira que voltem a gozar de saúde e de paz. Ó Pai, nós pedimos também pelos trabalhos desta igreja. Nós pedimos porque há tantas coisas que devem ser feitas e que nós façamos com alegria o Senhor, para o encontro dos homens na sexta-feira, para a reunião das mulheres no sábado, que todos estes momentos sirvam para a edificação do Teu povo. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos então começar nossas aulas. As crianças poderão sair com a dona Cristina. Vamos para o nosso capítulo 1. Eu sei que os irmãos falam assim, pastor, mas de novo no capítulo 1, eu achei que ia começar o capítulo 2. O professor não gosta de andar rápido, né? Mas eu vou abordar algumas coisas rápidas, uma revisão bem rápida, para que se entenda o que nós estaremos fazendo para frente. Então eu preciso voltar um pouquinho, versículo 26, onde Deus cria o homem, e relembrar os irmãos das situações que nós já estudamos na aula passada. Como eu tenho dito, eu não vou ficar lendo versículo por versículo, a não ser que seja necessário. Então vocês acompanhando aí na Bíblia, perceberão que eu estarei falando, certo? Isso para ganharmos tempo, né? Não que eu seja contra, devemos ler sim a Bíblia. Mas no versículo 26 nós temos a declaração de Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando eu mostrei o plural, eu mostrei que é uma ação em que envolve a triunidade, envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Falei lá no começo, quando eu falei no princípio criou Deus, que toda obra criativa de Deus é baseada na pessoa do Filho, ou na segunda pessoa da Trindade. Porque Ele é o Criador, como Paulo fala aos Colossenses, Ele é o mantenedor e o sustentador de todas as coisas. Em outras palavras, Ele se torna a forma visível da divindade, bem como a razão, a causa primeira de tudo que existe. Então nós temos este Deus falando desta maneira, que Ele haveria de criar o homem olhando para si. Façamos o homem à nossa imagem. Quando eu falei da imagem, eu falei sobre a estrutura de Deus, em que Deus ele é composto por Pai, Filho e Espírito Santo, e que nós temos uma estrutura física e espiritual. E na estrutura espiritual é dividida entre alma e espírito e o corpo.
Quando eu falei sobre semelhança, que é o ponto um pouco mais complexo, a semelhança, eu expliquei que o homem é uma pessoa e Deus é uma pessoa. Lembram? Então, ser pessoa precisa de ter os poderes da alma, ou as faculdades da alma, que no contexto do homem é intelecto, emoções e vontade. No contexto de Deus, ele também possui esses elementos, só que eles são superiores aos elementos dos homens. Por quê? Por Deus ser onisciente, a sua inteligência é incomparável. Por Deus ser santo, as suas emoções são baseadas na sua própria santidade. Elas não são alteradas pelas circunstâncias, ou seja, Deus não vai amar ou odiar alguém por causa de algo ou um elemento motivador disso. Deus nos amou em Cristo Jesus, sendo nós ainda pecadores, ou seja, se nós fôssemos tratar com essa emoção segundo os homens, nós não amaríamos os nossos inimigos. Por isso que existe uma ordem na Bíblia para amarmos. Então as emoções de Deus são puras em santidade e ele tem condições de amar, ele tem condições de atos de bondade mesmo para aqueles que não são bons para com ele. O homem já tem uma dificuldade nas suas emoções, porque depende de uma relação contínua. O amor predominante na vida humana é o filéus, que é eu amo porque sou amado. O amor demonstrado por Deus é o ágape. Eu amo de forma sacrificial, eu me dou sem esperar nada de volta. O terceiro aspecto é a vontade, onde eu mostrei que as nossas vontades estão limitadas no campo de ação, na capacidade que nós temos de envolver ou de agir ou de perceber aonde estamos. Usei até um exemplo de uma pessoa dentro de um barco. Ele pode andar dentro de um barco, mas o barco é o limitador de suas vontades. Ele não tem como ir além. Ele não tem como escolher algo que vá além do seu conhecimento. Porque o conhecimento é o elemento limitador. É a lei. Né? Enquanto Deus ele é onisciente, então não tem como limitar Deus. O homem não é onisciente, então ele depende do conhecimento. Eu me lembro até com o Artemio Júnior a gente brincar sobre isso, né? Falei, uma das formas mais fáceis de provar o limite do homem, o limite da vontade do homem, é você chegar e falar assim para ele, escolhe. Qual vai ser a sentença que ele vai fazer? O quê? Porque para que eu escolha tem que ter o objeto. Então, toda escolha está dependente de um objeto. Então, esse objeto é o elemento limitador. Deus não está, porque Deus não depende dessa definição. Ele é muito além disso. Então, isso é a pedra-chave que mostra porque Deus falou que ele faria semelhante e não igual. Porque se nós fôssemos iguais a Deus, nós nos tornaríamos deusinhos. E é isso que o diabo quer fazer, né? Dentro do humanismo, ele quer tirar Deus e colocar o homem no centro. Ele faz, determina e ele não é julgado por nada. A própria psicologia hoje, o que ela tem dito? Que não existe pecado, existe erro. Porque o pecado, na palavra de Deus, é uma agressão a Deus e que vai alcançar os homens. Mas o primeiro ponto do pecado é Deus, porque ele é o referencial de santidade. Então, dentro do comportamento humano, eles querem tirar isso, porque eles querem dizer que Deus não existe. Então, isso nós estudamos na aula passada, só estou relembrando de forma rápida. Por quê? Porque nós temos Deus agora colocando alguém para que ele tenha relação direta com ele, ou seja, tenha relacionamento. Falei que todas as coisas que antecederam a criação do homem foram para o homem, mas o homem foi criado para Deus. Paulo fala em Efésios que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Isso é um privilégio que nós temos. Também expliquei que passarinho, que animais, que a natureza não estão adorando a Deus, porque a adoração a Deus depende de algo racional. Lembram? Romanos capítulo 12 fala isso. O nosso culto tem que ser de que maneira? Racional. Rogo-os, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional, inteligente. Passarinho é inteligente? Não. Ah, mas as aves cantam louvando ao Senhor. Elas são proclamadores da precisão, da beleza, da grandeza da criação do Senhor, para que nós, seres humanos, vejamos esta beleza e louvemos a Deus. Isso sim é adoração.
não existe adoração da natureza, existe proclamação. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam, declaram, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas quem vê isso? Somos nós, são os anjos, são as criaturas pessoais de Deus. E Deus fez isso para que tivesse um link da percepção do Deus Criador. Eu até falo que a beleza da criação não é para concorrer Deus, mas é uma das formas pelas quais nós podemos perceber o quão grande é Deus. Conta a história de uma pequena menina chamada Suzy, que tinha um ateu que queria que ela mostrasse Deus. E ela falou um dia para ele, eu vou te mostrar Deus. Aí o ateu falou assim, mas como que essa menina está falando tão seguro assim, que ela vai mostrar? Né? Ele, um intelectual, né, na sua ideia de ateu, e ela, uma adolescente. Então você vai me mostrar Deus? Vou mostrar sim. Que dia que você vai mostrar Deus? O senhor espera que eu vou mostrar. E ela foi criando aquela expectativa, né? E que foi interessante, porque um dia ele passava para ele, hoje, não é hoje não. Muito inteligente a menina. Aí ela marcou de, sexta-feira eu vou mostrar Deus para o senhor. Ele falou, mas essa menina está muito firme, como que ela vai mostrar? O que ela vai inventar? Não existe Deus, ele falava, né? Aí, chegou na sexta-feira, ela estava indo para a escola, e ele falou, é hoje vai mostrar? É hoje. Então me mostra. Falou, não, meio-dia. A hora que eu estiver voltando da escola, meio-dia. Aí ele falou, mas o que essa menina vai aprontar, né? O ateu, de idade, a menina, né, naquele grande conflito. Aí quando ele estava voltando da escola, quem estava no meio da rua esperando? O ateu. É agora? Falou, é agora que eu vou mostrar para o senhor. Então cadê Deus? Falou, vem cá. Aí ele tirou, e ela estava andando na calçada, debaixo das árvores, né? Tirou no meio da rua, falou, eu quero que o senhor olhe lá no meio do sol. O senhor não quer ver Deus? Eu vou mostrar para o senhor, mas eu quero que o senhor olhe lá no meio do sol. E aquele ateu, falou, vou perder para a criança. Tentou olhar, mas poucos segundos já começou a chorar. Você está louca, menina? Você quer me deixar cego? Aí ela falou uma sentença muito simples. Como que o senhor quer ver Deus se o senhor não consegue olhar para uma pequena criação dele por um minuto? Dá para entender a natureza, irmãos? É algo para fazer-nos ver Deus. Por quê? Porque nós não temos condições de ver Deus naquilo que Ele é. Então, não existe adoração pela natureza, quando eu falo pelas coisas ligadas à natureza comum, porque ela depende de um ato pessoal. É o ser humano, uma pessoa que pode adorar a Deus. Então, foi isso que Deus fez ali. Foi por isso que Deus fez dessa maneira, e o homem é o último elemento da criação. Aí na aula eu fui um pouco mais rápido, porque os versículos que terminam o capítulo 1 vai falar sobre alimentação, que Deus fez tudo para alimentação. Eis que tem, versículo 29 agora, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores que há fruto, que dêem semente, isso vos será para mantimento. Então Deus não permitiu que o homem passasse necessidade. Ele colocou o homem num ambiente criado, aonde este ambiente era produtivo, e ali deu ao homem o alimento. Chegando no capítulo 2, você percebe que a sentença já vai começar a mudar, porque o capítulo 2, ele termina o capítulo 1 e começa de novo a história do capítulo 1. Então, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Que show, né? Que interessante. Então vamos lá. Nós temos aqui no versículo 1 um ato que descreve a amplitude da criação de Deus. Capítulo 2, versículo 1. Porque fala que terminou todo o seu exército. O exército é usado em alguns lugares para mencionar anjos, em outros lugares para mencionar estrela na Bíblia, mas nesse contexto ele tem a ideia de uma multiplicidade de criação, ou seja, da quantidade de coisas que foram feitas. Não simplesmente as estrelas, não só os anjos, mas Deus encerrou a sua obra criativa. Irmãos, encerrar a obra criativa não significa que ela não continuará exercendo ação criativa. Vamos explicar isso. Por quê? Porque existe um debate muito forte, né? Deus criou Adão e Eva e colocou em Adão e Eva a capacidade reprodutiva. É a continuidade da obra criativa de Deus. Ou seja, uma lei estabelecida, uma lei agora que vai se cumprir. Deus colocou na natureza a semente.
uma lei estabelecida, uma lei que vai continuar. Então, esses processos continuarão. Mas Deus criou tudo dentro de um padrão legal, de um padrão de leis, que não podem ser quebrados. Que não pode. Porque se eu quebrar um padrão dos vegetais, esse vegetal vai sofrer certas mudanças e ele não conseguirá continuar. Ah, pastor, mas espera aí, tem os enxertos, né? Tudo bem. Não sei se vocês já tiveram oportunidade. A gente corta, pega um limão vinagre, corta e planta nele o limão Tahiti. O limão vinagre é mais resistente, o limão Tahiti é menos resistente, então ele vai produzir mais rápido. Mas, se acontecer de alguém passar com uma enxada lá, dar uma batidinha naquele caule, que feriu, vai sair um broto ali. Que broto que vai sair ali? Do limão vinagre. Por quê? Porque o homem, ele emprestou da estrutura do limão vinagre a seiva, o alimento, para manter vivo o limão Tahiti. Mas ele continua sendo o quê? Limão vinagre. E eu tenho lá em casa um que foi tão interessante. Um lado dele dá limão vinagre, no outro lado dá limão Tahiti. Né? Por quê? Porque a lei de Deus é mantida. Não tem como. Né? É como você... eu me lembro, na minha época de universitário, foi feito um transplante num homem. Foi o primeiro homem que podia falar que chamar de homem porco. Porque o fígado dele era de um porco. Ele ia morrer, e a possibilidade de morte era muito grande. O animal mais parecido com o ser humano não é o macaco, é o porco. E aí então fizeram o quê? Pegaram o fígado do porco, colocaram nele até conseguir um transplante de um fígado humano. E ele viveu. Gente, olha o que é o fígado. É um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Entende? Então, não, ele virou porco? Não, só falei brincando, né? Mas obedeceu o mesmo critério. Ele não deixou de ser quem ele era, porque existia uma lei que regia a sua vida. Uma lei. O porco é porco, o homem é homem. Paulo fala aos Coríntios que uma é a carne de um, outra é a carne do outro, outra é a carne do outro. Não existe similaridade de carnes. Não existe. Porque Deus criou o homem de forma diferente. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, alguma pergunta? Eu fiz aqui uma volta rápida, estou tentando ser um pouquinho mais rápido, porque senão nós vamos chegar no arrebatamento do capítulo 3. Então vamos lá. Versículo 4 agora, vejamos como é que ele começa. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Parece que estamos começando de novo, não parece? E é exatamente isso. Capítulo 1 era o resumo, como eu expliquei aquela vez que a Gisele fez a pergunta, né? Todo o resumo completo, muito bem estruturado, mostrando tudo o que iria acontecer, por isso que no versículo 26 a 29, nós temos ali que Deus criou homem e mulher, e agora nós perceberemos que esse fato vai se desenrolar mais à frente. Então, no versículo 4, começa agora trazer explicações melhores sobre o processo da fenomenologia. Versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, no terceiro dia da criação, relembrando, o que acontecia no terceiro dia da criação? Deus separou água e terra, e plantou a terra, e viu Deus que isso era bom. Agora aqui nós estamos percebendo que os homens não estavam vendo isso, porque não tinha acontecido. Então tem que ter um fenômeno da evaporação, chamado ciclo da água, para que a água suba e para que a água volte e regue a terra. Isso começou a acontecer a partir do quarto dia, quando Deus colocou o sol para reger o dia. Então, nós podemos perceber que o processo do nascimento dos vegetais não eram rápidos, obedeceram à lei comum. E Deus cria o homem no sexto dia. E agora? Até esperar esses vegetais crescerem, até esperar esses vegetais frutificarem, o homem ia morrer de fome. E os animais do quinto e do sexto dia iam morrer de fome. Então, nós temos que ter uma explicação bíblica para isso. Não é simplesmente dizer, tudo aconteceu. Não, o texto está falando que não tinha brotado. Então, se não tinha brotado, a vegetação que cobria a terra ia obedecer um ciclo comum. O que é isso? Como as nossas plantas hoje fazem. Elas precisam de água, a semente germina e aí então elas brotam.
e o crescimento comum. Então, esse primeiro aspecto é muito importante para nós entendermos o que Deus vai fazer um pouquinho à frente, porque Deus vai plantar um jardim, e agora um jardim específico. Caminhando um pouquinho mais ali, né? Versículo 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então já tinha acontecido todos aqueles dias, né? Agora nós estamos no versículo 7, o sexto dia da criação. Então o Senhor Deus, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Aqui nós temos o sexto dia. Do versículo 7 até o versículo 4, nós temos os 5 dias descritos. Agora, no versículo 7, uma explicação melhor. No versículo 26 ao versículo 29, nós temos a explicação de como o homem seria, a imagem e semelhança de Deus. No versículo 7, o como Deus fez isso. Entenderam, gente? No versículos 26 a 29, nós temos o como o homem seria, a espécie humana seria, imagem e semelhança. Só um pouquinho. No versículo de número 7, agora, como Deus estaria fazendo isso. Vamos lá, João. Na realidade, assim, aos olhos de Deus, já é um projeto executado. Tá? O versículo 7, ele é exatamente o sexto dia. Só que agora ele é a explicação dele. Porque no sexto dia, não há uma explicação do como Deus executou, como Deus falou para os demais. Por exemplo, produz a terra, relvas, ervas verdes. Entende? Nos outros dias, ele falou, o mar produza animais marinhos, e os céus, aves que povoam. Todos os outros têm a explicação do como aconteceu. No caso do homem, não. Do versículo 26 a 29 não tem a explicação. Então, por isso que o capítulo 2 agora Deus vai explicar o como aconteceu no sexto dia. Entendeu, irmão? Então agora é uma explicação. Olha, o que Deus fez no sexto dia? Deus fez isso, pegou o homem, formou o homem do pó da terra. Então, esse formar o homem do pó da terra é o tratado específico, não é genérico. Produz animais, toda espécie de animais. Agora é um aspecto específico. Esse aspecto específico mostra a qualidade do homem, superior a toda as demais criação. Pois não, Gisele? Sim. É que eu não quero entrar tanto no outro detalhe, porque falta suficiência, existe uma dificuldade científica para provar, tá? Mas tanto a linha evolucionista quanto a linha criacionista, que é a nossa linha, todos acreditam que há muito tempo atrás, só não quero dar o tempo que eles falam, né? A forma de chuva que existia era como se fosse uma neblina, por causa era chamada abóboda atmosférica, que era mais próxima da Terra. Então, toda a linha científica aceita isso como uma ideia comum, só que não tem base bíblica para dizer, aqui está na Bíblia. Então, por não ter base bíblica, eu prefiro evitar, para não criar nos irmãos uma expectativa, né, que não necessariamente vai produzir fé. Tá? Mas essa névoa, ela é o fruto do quê? Da evaporação. Então, é muito fácil da gente entender. Quarto dia, Deus coloca o sol esquenta a água, o que vai acontecer com a água? Vai subir. Sobe em moléculas finas, condensa, aumenta as moléculas grossas, 343 moléculas, né? No mínimo vira uma gota, cai. Então, a gota pequena é quase como nós falamos a neblina da noite, que molha mais do que a chuva, porque ela não escorre, ela é absorvida. Então, naquela época, até a vitalidade das plantas eram muito melhores do que os dias atuais, porque hoje a gente tem excesso de chuva e falta de chuva. Não é assim que a gente vive? Por isso que nós temos realidades hoje geográficas de vegetações que não são para chuva e outras que precisam de muita chuva. Enquanto no Jardim do Éden já mostra-nos um aspecto mais específico de clima e também de topografia, de terra, desculpa. Certo? Vamos caminhar? Então, falando do versículo 7, o versículo 7, localizando, é o quê? É a explicação do que Deus fez no sexto dia. Formou, pois, o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então, se Deus formou, houve um contato direto de Deus com essa criação.
Não é uma ordem, um contato. Deus fez de alguma maneira. Não me pergunte se Deus pôs a mão, tá? Porque a gente quer pôr mão para Deus, né? Mas Deus lidou com aquele pó da terra. Alguns falam, Deus fez uma estátua e veio o Espírito Santo e trouxe sobre aquela estátua de barro, né, o seu sopro de vida. Essa maneira nós não temos como explicar na Bíblia. Tá? Mas que ele está formado, e agora o versículo 7 fala que ele soprou nas narinas o fôlego de vida, então é porque a fisionomia humana tinha sido formada por Deus. Porque senão, cadê narinas, né? Eu havia uma reportagem uma vez dizendo que era só como se fosse uma coluna de barro. Não, coluna de barro não tem narina. E a Bíblia declara que tinha narinas e ali foi o sopro, por onde se respira, por onde se entra a vida. E é ali então que Deus sopra o fôlego de vida e agora o homem passou a ser alma vivente. Aqui tem um ponto muito interessante. Por quê, irmãos? Porque quando nós falamos dos animais, você sempre tem que estar lembrando os outros dias, o quinto e o sexto dia. De onde veio a vida desses demais animais? Pergunta para os meus alunos. Ó, os animais, os peixes, as aves, os animais da terra. Não, de onde veio a vida? De onde veio a vida desses animais? Vamos pensar. Veio do mar, as aves e os outros animais veio da terra. Então, a vida que eles possuem está relacionada ao mundo onde eles vivem. Tá? Certo? Então, se o meu cachorrinho querido, que eu queria que ele fosse para o céu, morre, para onde que vai esse cachorro? Para a terra. E a alma dele? Para a terra. Porque a essência da existência dele veio da onde? Da terra. Então, nós não temos que dar salvação para cachorro querido, nem para passarinho. Que tem gente que gosta demais do cachorro, do gatinho, né? Eu me lembro quando eu era criança, né? Eu chorava muito porque quando morriam os bichinhos, eu queria que todos eles fossem para o céu. E para eu entender isso, como que deu trabalho para os meus pais, né? Porque a essência da vida deles veio sob a ordem de Deus, não sob a ação específica. E esses seres vivos, os animais, têm a sua vida relacionada à matéria. Então, se a matéria se desfaz, a vida se desfaz. Certo? Vamos lá, Gisele. É isso aí que eu gosto. Nós vamos chegar nisso aí. Tá, mas não é o seu cordeirinho que foi para o céu, não, tá? Vai ter. Tá, eu vou explicar isso aí. Deixa eu só terminar a sequência, eu já explico essa questão. Porque a primeira parte que nós temos que entender é a diferença da criação. Zenaide. Vamos. Uhum. Elias, aham. Soprou, certo? Voltou. A volta da vida. Sim, primeira essência morto. Uhum. Exatamente. Tanto quanto o profeta, quanto nós mesmos hoje, qual é uma das provas que o ser humano está vivo? É a respiração. Se nós observarmos, a base da vida está na respiração, que nós estamos olhando. E é interessante, qual é o nome da terceira pessoa da Trindade? Pneuma, ar, espírito. Na Bíblia foi traduzido, né, para Espírito Santo, e a palavra é pneuma. De onde vem a doença? Pneumonia. Né? Então, é onde que nós podemos perceber que a vida que nós temos é a prova de que o Espírito de Deus é o autor dessa vida em nós. Isso é espetacular. Isso é espetacular. Por quê? Porque nisso nos mostra o ponto que eu quero chegar, depois eu vou chegar dos animais e o Gisele, que é mais para frente ali. Né? Isso nos mostra o porquê que o nosso relacionamento com Deus é diferente. E o porquê existe salvação para o homem e não está implicado na salvação para os animais. Porque os animais, tentando aqui já juntar um pouquinho da explicação para Gisele, eles podem existir segundo a ordem imediata. Se Deus quer na Nova Jerusalém que tenham animais,
se ele não está relacionado a trazer à vida os animais aqui existentes. Porque é o que está ali que vai produzir. Então Deus pode fazer sim. É lógico que a sentença, que é falado que o leão comerá junto com o cordeiro, trata do milênio, que é aqui na terra ainda. Onde os animais serão mansos e conseguirão conviver como hoje não convivem. Tá? Mas se Deus tiver a necessidade de fazer brotar da terra novamente os animais, sim, porque é na terra que eles existem, mas não é a reencarnação dos animais e nem aqueles que foram salvos dessa geração para estarem lá na outra geração. Então esse é o ponto que explica a argumentação da Gisele. Mas agora vamos lá para a do homem, que é mais importante para mim. Porque quando Deus sopra o fôlego de vida, né, ele coloca no homem a sua vida. E nós passamos, a partir deste momento, a sermos eternos. Esse é a cereja do bolo. E é por isso que para o homem existe mensagem de salvação. É por isso que a palavra de Deus declara que aquele que não crê será condenado e será lançado no fogo do inferno, no lago de fogo eternamente. O que será salvo estará para sempre com o Cordeiro. Então nós temos uma mensagem de eternidade para o homem. Por quê? Porque a partir do sopro de vida, o homem se tornou um ser eterno, porque esse sopro de vida foi específico de Deus naquele ser humano, naquela criação. Então agora eu tenho vida, vida diretamente de Deus. O que fala Eclesiastes? Que quando morre, o corpo volta à terra, que é a terra que deu a matéria, e o espírito volta a quem? A Deus que o deu. Nem que seja para ser julgado, mas volta. Porque é de onde procede. E nessa forma, nós podemos ver o quanto que o ser humano é superior às demais criação. Então, se nós formos fazer aqui um divisor, né, algo que vai separar os animais do homem, existem vários aspectos. Um, que nós falamos muito, o homem é um ser racional e os animais são irracionais. Eles não têm autoconsciência, que é o principal elemento da racionalidade. Não é ter capacidade de processar informações, não. É ter autoconsciência. Até o ser humano, ele vai desenvolver a autoconsciência, não é no dia que nasce. Ele nasce na sua inocência, vai se desenvolvendo até que ele chega a um ponto que ele entende quem ele é. Isso é um ser racional. O segundo aspecto interessante é que a alma dos animais está presa ao seu corpo e à matéria, enquanto que a alma do ser humano está presa à origem, a Deus. Então, o corpo dos animais se decompõe e se desfazem, e esses animais perdem a sua condição de existência. E o Daniel, quando morrer, o que vai acontecer? Deus vai me dar um outro corpo glorificado, porque a minha existência depende de um corpo. E esse corpo não tem condições de existir diretamente diante de Deus, precisa de um corpo glorificado. Então o que vai acontecer? Eu não terei minhas doenças, eu não terei meus problemas, eu não estarei usando para-brisa, né? Estarei livre desses problemas que são consequências do pecado, não é porque eu estou em pecado. Uma vez eu tive um debate muito forte com uma pessoa que falou assim, não, toda doença é porque está em pecado. Eu falei, você está errado. Você está totalmente errado. Eu falei, toda doença é consequência da entrada do pecado na raça humana. É diferente. Existe sim na Bíblia alguns fracos e doentes e não poucos que dormem, que morrem. Isso Paulo fala aos Coríntios. Por quê? Porque às vezes estão guardando o pecado dentro deles e esse pecado pode estar lhes causando doença. O próprio rei Davi falou, eu ocultei meu pecado apodrecer os meus ossos. Isso mostra o que o pecado causa. Então tem muitas doenças causadas pelo pecado, mas não são todas as pessoas que estão doentes porque estão em pecado. Mas é porque são pecadores, nasceram nesse mundo de pecado. Então, infelizmente, né? A gente tinha que ter conversado com Eva antes, mas não deu tempo, né? Então agora nós estamos aí no pecado. Pois não. Da vida. A Nova Jerusalém. Agora, eu já vi que vocês vão fazer eu dar aula de trás para frente. Eu já percebi que eu vou ter que fazer, a minha pedagogia vai acabar. É que agora nós temos uma situação ali que está apontando para o que se revela em relação à tribulação
e ao próprio milênio. Então, tudo o que é visto vindo da tribulação na entrada do milênio traz uma transição de sofrimento e de libertação na pessoa de Cristo, aonde o reino de Cristo é estabelecido como sempre e eterno. Então, a visão da Nova Jerusalém, ela aponta essa saúde perfeita que nós teremos na pessoa de Cristo. Então, por isso que é usado como essa referência em relação ao próprio passado. Porque nós não teríamos uma outra forma de entender a não ser mostrar que no passado nós vivíamos baseado em qual princípio? De doença, de tristeza, de rancor. Então lá não haverá choro, lá não haverá tristeza. Então são todas questões que eu não posso dizer que você não pode ter variações emocionais. Mas a base da tristeza que você tem aqui, você nunca mais terá. Porque ser humano, para que ele seja saudável, ele tem que ter multiplicidade de emoções. Entende? Então, por que Deus pode se entristecer e nós não poderíamos nos entristecer? E a tristeza nunca foi pecado. Ela pode ser consequência do pecado. Se eu falar que a tristeza é pecado, eu digo que Deus pecou. Entende? Só que o relato fala que não haverá tristeza. Então, por quê? Porque a marca dessa tristeza que está mostrando ali, leva às consequências causadas pelo pecado. Então, tudo que o pecado causou, fome, doença, tristeza e tudo, isso não existirá. Então, é por isso que nós temos essa visão de essa Nova Jerusalém tão espetacular, liberta dessas marcas desse mundo sofrido que nós temos. Não sei se fica claro aí, sendo resumido, bem resumido na explicação, porque a gente vai para o Apocalipse e volta para a Gênesis, né? Nós estamos alunos de duas capas, né? A primeira e a última. Vamos caminhar um pouquinho mais? Mais uns 5 minutinhos aí? Então, o homem sendo criado. Entenderam aqui, irmãos, o porquê que nós nos tornamos eternos? Por causa da origem da vida que nós recebemos. E se Deus é eterno e a vida veio de Deus, é inevitável esse fato. Nós nos tornamos eternos. Existem grupos que duvidam da eternidade. Eles falam o seguinte: morreu o corpo, acaba a alma. Eu não estou um pouco ligando para o meu corpo morrer, porque eu sei que a minha alma é eterna, porque essa é a promessa de Deus. A Bíblia fala que o cristão, ele dorme em Cristo. E o que acontece? Se ele está dormindo em Cristo morto fisicamente, o seu corpo vai decompor. Mas ele vai ressuscitar e vai receber o seu corpo glorificado. Então isso é uma promessa de Deus. Para que isso seja uma verdade, Gênesis explica. Deus soprou o fôlego de vida, Deus nos tornou seres eternos. O que é bom disso? Eterno para a salvação, eterno para a condenação. Porque se fosse só os salvos que fosse eterno, haveria um erro nessa doutrina. Por que haveria um erro? Porque a vida não depende da condição e nem do sofrimento para ela existir. Agora, os que rejeitaram Deus sofrerão eternamente, e os que aceitaram Deus viverão felizes eternamente. Então, esse é um ponto muito importante nesse versículo 7 para o 8 aqui, que nós estamos estudando. Tá? Mais alguma pergunta? Agora está o homem feito, segundo imagem e semelhança de Deus, fôlego de vida. Aqui nesse fôlego de vida é a personalidade. O homem agora é semelhante a Deus, não é como Deus no contexto de igualdade. O que ele precisa? Comida? Hoje, quando a gente sai daqui, o que é a tendência de alguns? Quero comida. Não é verdade? Tem a necessidade de alimento. O homem está criado. E agora? O que nós vamos fazer com esse problema? Olha o versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim num local específico, no Éden, jardim de Deus, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O homem já era obra criada. E o jardim agora foi feito, e Deus colocou. Esse jardim, amados, ele não faz parte do terceiro dia da criação. É uma criação específica. Eu sempre digo, é o segundo milagre. O primeiro milagre é os 6 dias. Agora aqui nós temos Deus plantando um jardim e colocando nele o homem. Esse jardim obrigatoriamente tinha que ser o quê? Adulto, frutífero, produtor de alimentos. Porque senão o homem morreria. Então aqui nós temos Deus resolvendo um problema. E falei, e do solo fez Deus brotar toda sorte de árvores. Então já não dá mais aqui, está dando com um processo comum, à vista dos olhos, boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, tudo foi colocado pronto. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal e árvores de alimentação.
E Deus pegou Adão e colocou Adão nesse local. Então, finalzinho do versículo de número 10, né? Deixa eu voltar aqui, que eu perdi um pouquinho a ordem. Desculpa, finalzinho do versículo 8. E pôs nele o homem que havia formado. Agora, quando nós pegamos no finalzinho do versículo 10, nós temos o local sendo definido. Saía um rio do Éden, que regava o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro chamava Pison, que rodeava uma terra. O outro rio chamava um Pison e o outro Gion. E então Tigre e rio Eufrates. Eu peguei versículo 14 aqui terminando. Os 4 rios. Se você for lá no Golfo, onde tem o rio Eufrates, você encontrará o rio Eufrates e encontrará o rio Tigre, que são quase que afluentes um do outro e vêm todos no Golfo. O que é interessante? Voltando na geologia, há muito tempo atrás, havia braços entre o Tigre e o Eufrates que formavam uma ilha. E essa ilha é o lugar que tem a terra mais fértil da terra. Não tem que se questionar. Hoje conhecida a região da Mesopotâmia, o Vale Fértil, uma região riquíssima. Se pergunta como que num local circundado por terras difíceis, existe uma terra tão extraordinária quanto aquela, que é uma ilha, que é um local onde Deus plantou um jardim e colocou nele Adão. Então eu gosto muito de destacar esse aspecto, irmãos, porque aqui está mostrando Deus lidando com um personagem, o homem, plantando um jardim, colocando o homem nesse jardim. E agora versículo de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Surge sempre o debate. Guardar de quem se só tinha o homem? A ideia do guardar aqui é do zelo, de cuidar, de fazer com que ele cumpra o seu propósito. Irmãos, até sem pecado, as coisas precisam de obedecer às leis. Não é verdade? Até sem pecado. Tudo tem que ter. Né? Porque se nós não mantivermos o leito do rio, ele se perde no seu caminho. Não é verdade? É assim. Então, quando Deus coloca, e essa sentença aqui de guardar, não é porque havia alguém que viria roubá-lo, mas sim a maneira de preservar. Vamos para um outro texto para poder ajudar. Versículo 2, capítulo 1. Pode falar, irmão. De Deus. Sim. O significado da palavra Éden é jardim de Deus, que é como se fosse o primário, o primeiro, o local aonde Deus estabelece a sua satisfação. Então, por isso que eu até usei aqui, explicando o texto que fala que Lúcifer, ou que havia um querubim da guarda no jardim de Deus. Então, era o local aonde Deus tinha esse cuidado, aonde tinha a revelação da sua criação. Então, é um jardim específico, não é uma forma aleatória, uma forma genérica de Deus dizer. É um local específico. O jardim é onde Deus tinha nele um ponto específico de sua revelação. Então, eu vou explicar isso quando eu falo sobre essas 2 árvores. Por quê? Nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Essas árvores são árvores específicas pelas quais Deus estava agora fazendo o quê? Trabalhando com o caráter do homem, no desenvolvimento do seu caráter. Então, por isso que esse jardim se faz de forma tão especial. Por isso que ele é chamado Jardim do Éden ou também o Jardim de Deus. Certo? Mas o que eu ia mencionar, irmãos, no versículo 2, fala que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, eu vou trocar a palavra, guardava, ou pairava sobre a face das águas, mantinha. Então, essa sentença de Deus ter colocado Adão nesse jardim do Éden, é a sentença que nos mostra para guardar que Deus tinha colocado ele lá para preservá-lo na maneira que Deus criou. E isso era feito de forma prazerosa, não de forma pesada ou obrigatória. Versículo número 16, vamos ver se eu consigo chegar no 17, vocês aguentam aí mais um pouquinho, né? Versículo número 16. E Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore, deu a quem, gente? A Adão.
não deu a Eva, deu a Adão. De toda árvore do jardim comerás livremente. Livremente, liberdade para comer. É interessante. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então Deus coloca todas as árvores ali, todas são frutíferas, todas estão para servir de alimento, mas uma Deus fala, não comerás. Não é porque era veneno. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A tradução aqui podia ser assim: no dia em que dela comeres, morrendo morrerás. Seria uma tradução muito boa para a nossa língua, saindo do hebraico então para a nossa língua. Então vamos lá. Agora nós estamos entrando na ramartiologia, na antropologia, que agora Deus trabalhando com o homem, para mim vai começar a ficar um pouquinho mais interessante. Porque Deus criou o jardim, colocou o homem sozinho e deu ordem ao homem. Então vamos lá. Qual foi a primeira ordem que Deus deu? Antes da criação, Deus falou, domine ele. Lembra lá no versículo 26? Depois da criação, Deus pega o homem e fala, agora tem algo que trata entre você e eu. Aqui surge uma pergunta. O que Deus estava colocando à prova no homem? Eu só respondo certo se eu for olhar pela cristologia. E é o versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses que responde. Lá fala que Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo foi chamado o segundo Adão. Aonde o primeiro Adão fracassou, o segundo Adão venceu. Aonde ele foi derrotado, esse foi vitorioso. Então, em que Adão estava sendo provado? Na obediência ou na desobediência? Como um pai pode provar qualquer filho, Adão estava dentro do mundo natural, com uma árvore real, não era uma utopia, não era uma miragem, não era uma fantasia, com uma árvore real, sob uma proibição, não coma. Porque no dia em que comer, você vai sofrer as consequências da sua desobediência. E é a desobediência que trouxe ao homem a morte, não foi o fruto. Dá para entender isso, gente? Porque tem muita gente que acha que o mistério foi que o fruto produziu a morte em Adão. Não. O que produziu a morte espiritual em Adão foi a desobediência. Então, não existe aqui condição, de novo, voltando àquele assunto do livre-arbítrio, de nós olharmos e falar o seguinte, não, mas o homem escolheu morrer. O homem não escolheu morrer. O homem, ele escolheu desobedecer a Deus. E isso nós temos que sempre ter muito seguro. Porque a obediência milita no terreno natural. Não é no terreno espiritual. É pelo mundo natural que nós definimos o mundo espiritual. Não é verdade? Porque se Deus fala assim, ó, não coma uma árvore de uma árvore, essa árvore ela é espiritual? Não, ela é física. A serpente induziu Eva para que ela comesse, não por telepatia. Colhesse do fruto, que ela tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu com ela. Então, a ação estava relacionada ao mundo natural. Então, só para completar, a alma olha na horizontal, vê as coisas, como eu estou vendo os irmãos. O espírito olha na horizontal, olha para Deus. Se Adão tivesse olhado para cima, ele não tinha comido do fruto. Em virtude dele olhar na horizontal, se tornava possível ele comer do fruto. Então ele precisava obedecer. A pergunta que sempre vem aqui, se ele tivesse obedecido, o que teria acontecido com Adão? Se quando Eva, depois de Eva criada, eles não tivessem comido do fruto, como que teria acontecido? Em virtude da Bíblia não ter registrado, nós temos uma hipótese, que nós falamos que ele seria confirmado em santidade. O que é isso? Quando uma pessoa é colocada à prova, que ele vence aquela prova, ele se torna maior do que aquilo que foi provado. Não é verdade? Quando uma pessoa é colocada à prova, que ele vence aquela prova, ele se torna maior. Por isso que tem até posição, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Ele se torna maior do que a própria prova. Então, se Adão, sendo provado na obediência, tivesse obedecido, ele se tornava maior do que a própria prova. Então, ele nunca mais desobedeceria. Por quê? Porque agora ele tinha voluntariamente escolhido a Deus. E isso faria com que nós não vivêssemos a realidade que hoje vivemos do pecado. Por quê?
Adão teria obedecido e todos nós estaríamos ligados a Deus de forma direta pela obediência e nós não teríamos uma mensagem de pecado, mas teríamos uma mensagem de louvor para a glória do Senhor. Então, o primeiro ponto para ser destacado, quando é colocado diante dessa árvore, Deus coloca essa árvore, que podia ser qualquer coisa, esse copo d'água, Adão, não beba esse copo d'água, porque se você beber, você vai morrer, certamente morrerás. Não existe mistério aqui. O ponto de referência é, Adão, me obedeça. Isso é que precisa. A prova que era essa, que Jesus Cristo fez o quê? Obediente até a morte. Porque ele não podia falar, Senhor, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho poder, eu vou salvar quem eu quero do meu jeito. Ele não podia, a casa é dele. O acesso à casa é ele que dá. Ele precisaria de morrer? Não. Era simplesmente falar, eu vou salvar as pessoas do jeito que eu quero, pela autoridade que ele tem. Mas pelo fracasso do homem na obediência, Deus tinha que mostrar que era possível obedecer. Então Jesus vem e obediente até a morte, morte de cruz. Então aqui é o ponto que basicamente nos esclarece essa provação em que Deus coloca diante de Adão. Não é tentação, provação. Qual é a provação? É quando, vamos diferenciar rapidinho, agora eu termino. Vamos diferenciar tentação de provação. O que tentação faz com a gente? Cair. O diabo nos tenta para que nós caiamos. O que a provação nos faz? Crescer. Então, quando você é tentado pelo diabo, o que o diabo quer fazer com você? Que você caia. Ele quer te derrotar. Adão e Eva foram tentados por Deus ou pelo diabo? Pelo diabo. Então, tentação. Derrubou. Eles estavam sendo provados por Deus. Que se eles tivessem sido aprovados, eles estariam na posição superior. Eles tinham crescido no relacionamento. Eles teriam sido confirmados em santidade e não pecariam mais. Então vejamos, a mesma história, olhando pelo lado de Deus, produziria crescimento. Olhando pelo lado do diabo, produziu queda. Por isso nós falamos a queda dos nossos primeiros pais. Então, Deus não tenta ninguém para o mal, mas Deus nos prova. E Ele nos prova para desenvolver em nós dois padrões fundamentais, de obediência e de santidade. Porque Ele diz, sede santos como eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, aqui eu vou parar agora, eu prometo que eu paro, e vou deixar com os irmãos, né, a avaliação do versículo de número 18 em diante. Então, leiam, pensem, reflitam. Eu vou na próxima aula falar um pouquinho mais sobre este ponto da provação que Deus coloca para Adão. E assim depois nós começaremos a perceber algumas coisas diferentes que vão acontecer nesse versículo para frente ali. Alguma pergunta para encerrar? Deu quase uma hora de aula. Gente, eu faço questão que vocês não vão com dúvida, porque eu sei que ele tem muito conflito, bastante coisas, né? Eu até fui convidado para participar agora de um grupo de médicos, até peço que os irmãos orem, porque é para eu responder 464, se eu não me engano, aparentes contradições bíblicas que essa junta médica levantou. Né? Então, é muito trabalho, me voluntariei a fazer isso, e eu sei que não vai ser fácil, porque eu não estou lidando com pessoas ignorantes, né? Que têm a sua posição, e eles já até me mandaram já o artigo, tem lá mais de 1000 referências, que é para a gente trabalhar em cima delas, para defender a veracidade da Bíblia. A Bíblia não existe contradição. Existe interpretação errada, mas não contradição. E eu quero que Deus me dê sabedoria para que eu possa mostrar isso para essa junta de médicos ali. Então também quero que vocês, se eu não conseguir agora, eu vou falar, vou estudar, na próxima aula eu trago. Porque a gente também não tem condição de dizer que sabe tudo. Certo? Alguma dúvida, irmãos? Está indo bem? E aí, está indo bem? Então vamos orar? Senhor, nós agradecemos porque fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Agradecemos porque recebemos o sopro do Espírito, o sopro de vida, aonde nos fizestes eterno, para que pudéssemos viver eternamente contigo. Obrigado, ó Pai, porque nós não somos como os demais animais. Nós não estamos vinculados a essa terra. Nós estamos ligados ao Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a viver como Tu queres. E é por isso que Tu tens exigido de nós a obediência.
Porque quando somos ligados ao Senhor, é ao Senhor que devemos todo louvor, toda honra, toda glória. É ao Senhor que devemos a obediência. E é por isso que o homem morreu. E é por isso que ele caiu no pecado. Porque ele se esqueceu de quem ele estava, em quem ele estava ligado e preocupou só em si mesmo. Ajude-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Sexta-feira nós teremos nosso encontro de homens, às 20 horas, né? É isso? 20 horas ali no acampamento. E as mulheres